E nós estamos aí caminhando com uma série de mensagens. Hoje será a 6ª mensagem dentro do tema Até que Ele Venha. Vamos viver firmados nas suas bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças de Jesus Cristo, ela foi proferida bem no início do seu ministério e começou ali a fazer parte do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha foi o sermão mais longo que Jesus Cristo pregou. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 29, bem distante, bem longo. E ali ele traz princípios para as nossas vidas, aqui na terra, que nos ajudará a chegar lá no céu. Amém? Então, se você está acompanhando essa série de mensagens, peça para que o Espírito Santo leve você a ter um entendimento, assim como Deus deseja que todos nós tenhamos o entendimento, mas, acima de tudo, que tenhamos a prática desses ensinamentos. Não adianta nada você compreender, mas não praticar. Então, que essa verdade possa encher a nossa mente e o nosso coração, e que possamos transparecer aquilo que nós aprendemos. Lá em Mateus capítulo 5, se você puder acompanhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 1, nós lemos ali que Jesus Cristo, vendo as multidões, conforme essa imagem que você está vendo ali, vendo as multidões, ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Nós entendemos que naquele grupo de pessoas não estavam apenas os 12 discípulos de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Ali tinha muitas pessoas participando daquele momento onde Cristo estava ali proferindo aquelas palavras. O texto fala, assentou ali, aproximaram os seus discípulos, 12 e uma grande multidão estava em volta de Jesus Cristo. E no versículo 2, ele passou a ensiná-los dizendo, aí vem o versículo 3, que é o foco da nossa mensagem. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já discorremos essa mensagem um bom tempo sobre esse assunto. Depois ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, nós entendemos que em cada bem-aventurança, ou seja, tem uma condição e uma promessa. Em seguida, ele fala no versículo 8, que é o foco da nossa mensagem dessa noite. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos juntos falar esse texto? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu até coloquei essa imagem dessa criança, achei muito bonita. E a criança reflete pureza, reflete simplicidade, reflete obediência, reflete ali, dependência do Pai. Então nós entendemos que quando Cristo falou isso, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, muitos devem ter se aproximado dele. Muitos, no entanto, devem ter se afastado dele, porque estavam com seus corações impuros. Então nós, dentro dessa bem-aventurança, humilde de espírito, choro, mansidão, fome e sede de justiça, ser misericordioso. Mas agora, como que eu venho dizendo, Jesus Cristo ele subiu mais um degrau nesse desafio. É um desafio ou não é? É um desafio. As bem-aventuranças de Jesus Cristo, como diz John Stott, é a parte mais conhecida dos ensinos de Jesus Cristo, mas provavelmente a menos seguida. Conhecemos muito essas bem-aventuranças, mas não seguimos, pois elas continuam sendo um grande desafio ao longo dos séculos. O Sermão da Montanha, também, como disse Russell Shedd, é o código da santidade promulgado por Deus e começa com o desafio das bem-aventuranças. Então ele começa ali com as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças faz parte de todos os demais ensinos de Cristo no Sermão da Montanha.
Se não começar com humildade de espírito, todos os demais não terá validade. Porque conforme pregamos, para poder termos o reino dos céus, conforme diz o versículo 3, nós temos que ser humildes de espírito. Essa é a verdade que Cristo nos ensina. Então existe aqui uma verdade também, existe algo muito interessante que nos acontece quando lemos a palavra de Deus. Ela nos confronta. Quando você lê a palavra de Deus, você é confrontado. Ela também nos desafia. Mas, acima de tudo isso, ela nos mostra que esse confronto e esse desafio, eles são para o nosso bem. Deus deseja o mal quando nós lemos a palavra? Não. Ele quer nos desafiar, nos confrontar, mas para trazer mais próximo dele. Por isso que eu falei no início da mensagem. É tão bom quando eu ouço um testemunho de alguém falando que está chegando e está sendo abençoado, está fazendo muito bem as aulas, as mensagens, a comunhão entre o corpo de Cristo. Então a palavra de Deus nos confronta, nos desafia. Mas acima de tudo ela nos mostra que esse confronto e esse desafio é para o nosso bem e para o nosso crescimento. E eu tenho orado, irmãos, para que todos nós, no final dessa série de mensagens, possamos subir mais um degrau em nossa caminhada com Deus, até que Cristo venha, ou até que Ele nos chame. Amém? Você quer isso? Deseja isso, e Deus vai fazer com que você consiga. Porque o que acontece muitas vezes é que nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra, mas não internalizamos a palavra. Existem muitos ruídos em volta que acabam impedindo que a palavra de Deus entre na nossa mente e vá para o coração. Então, se você quer ser um cristão melhor, quer ser um servo de Deus melhor, uma mãe, um pai, um crente melhor, busque cumprir a palavra de Deus. Faz muito bem. Faz muito bem. Então, Jesus está dizendo para mim e para você, neste momento, felizes ou bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus está dizendo que o requisito para ver a Deus, para observar, para olhar a Deus, é ser o quê? Limpo de coração. Verão a Deus. Nós podemos expressar humildade diante das pessoas. Muitos podem ver o nosso choro e até ficarem consternados conosco. As nossas atitudes podem ser de uma pessoa mansa, podemos ter fome e sede de justiça, podemos até agir com misericórdia para com o nosso próximo, mas ser limpo de coração é algo mais profundo. Somente Deus pode ver. Porque você pode fazer alguém chorar pela sua humildade, pela sua mansidão, pela sua misericórdia, mas a limpeza de coração somente Deus pode ver. Veja comigo o que diz o Salmo 24, versículos 3 e 4. Salmo 24, versículo 3 e 4. Olha só, o salmista faz nesse salmo 2 perguntas e 4 respostas. E quais são as perguntas que ele faz no Salmo 24? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? 2 perguntas. E quais são as respostas que ele dá? Eu até grifei ali na projeção, para que possamos meditar. Ele coloca ali: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Então, nesse texto de Davi, ele faz 2 perguntas e 4 respostas. Quem subirá ao monte do Senhor? Nem todas as pessoas poderiam subir para estar na presença de Deus. Existia um pré-requisito que não poderia deixar de ser observado. E qual era o pré-requisito? Limpos de mãos e puro de coração. Ou seja, a atitude deveria estar em acordo com o coração. Então você pode estar com suas mãos limpas, mas com o seu coração impuro. E quem conhece o coração? Somente Deus.
Essa é a verdade. E no Antigo Testamento, irmãos, Deus realizava sua sentença, às vezes, muitas vezes, na hora. E é interessante que nesse texto ele faz as duas perguntas: quem subirá e quem há de permanecer? Muitos podem até subir ao monte do Senhor, mas somente permanecerão aqueles que foram limpos de mãos e puros de coração, e que não entregam a sua alma à falsidade e nem jura enganosamente. Essa é a verdade que nós encontramos nesse texto, e é a verdade que nós encontramos em toda a Bíblia. No momento em que o sumo sacerdote estava no santo lugar, no santo dos santos, se ele não estivesse limpo de mãos e puro de coração, ele permaneceria ali? Ele era fulminado na hora. Existe a tradição que diz que ele era colocado um sinete ao lado da roupa dele, que fazia barulho enquanto ele estava lá dentro. Se aquele sinete parasse de fazer algum barulho, as pessoas já ficariam meio de sobreaviso lá fora. Mas diz a tradição que eles colocavam uma corda amarrada na cintura do sacerdote, quando ele entrava no Santo do Santo, e ficavam lá fora segurando. Porque se porventura ele estivesse impuro de coração, ele era fulminado ali naquele momento, eles tinham que puxá-lo para fora. Veja a seriedade de estar na presença de Deus. Muitos podem vir à casa de Deus, subir ao monte, estar na casa de Deus, mas nem todos estão limpos de coração. É isso que você vê nesse texto? Será que nós estamos com o nosso coração limpo para estar diante do Senhor? Por isso que a casa de Deus é a casa onde nós somos confrontados. Devemos confessar diante do Pai, chorar pelo nosso pecado, para que Ele possa nos perdoar e nos consolar também. Muitos estão indo ao trono de Deus, mas nem todos permanecerão. E Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Enquanto no Antigo Testamento Deus barrava na hora aqueles que agiam com falsidade, no Novo Testamento esse filtro de Deus não é realizado na hora. Ele será realizado no dia do juízo final. Pense assim, nós vivemos o período da lei? Vivemos na lei ou não? Período da graça de Deus. Graça. Período da misericórdia de Deus. Se não fosse as misericórdias do Senhor, conforme diz Lamentações, nós seríamos consumidos. Então, no período da lei, a impureza era eliminada na hora. No período da graça, a impureza vai ser eliminada naquele dia do juízo final. Você pode passar a vida inteira recusando estar na presença de Deus, recusando essa mensagem que temos pregado, mas quando chegar naquele dia do juízo final, é que vai ser a diferença. Você pode até entrar na casa do Senhor, conforme diz a palavra. Você pode até fazer milagres em nome do Senhor, cantar louvores ao Senhor, mas quando chegar naquele dia, quem conhece o coração é que vai dizer para você se você de fato está fazendo com o coração ou não. Olha comigo o que diz Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Como eu falei, o Sermão do Monte, ele vai até o capítulo 7, versículo 29. Mas um pouco antes, no capítulo 7 de Mateus, nos versículos 21 a 23, aqui Jesus Cristo fala de muitos que estão, digamos hoje, no monte do Senhor, na casa do Senhor. Podem até ir, mas quando chegar naquele dia do juízo final, não vão permanecer na presença do Pai. Olha só o que diz Mateus capítulo 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Um pouco antes, no versículo 20, ele fala assim: pelos frutos vos conhecereis. Então, o que acontece? Muitos vão à casa do Senhor e fazem muitas coisas em nome do Senhor, mas com o coração impuro. É o que diz o texto de Mateus capítulo 7 também. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa é a verdade que nós encontramos. O grande problema hoje é que muitos têm um conceito errado do que é fruto, segundo os ensinos de Jesus Cristo. Não é a fama, não é a eloquência, o carisma, nem a quantidade de membros que a igreja tem, mas sim aquilo que está no nosso interior, aquilo que vai no coração. O que motiva você a fazer a obra de Deus? A estar na casa de Deus? Será que é porque você tem um ministério? Porque você tem um chamado para aquela obra? Ou porque você deseja estar na presença de Deus para ser servo dele? Se for qualquer coisa que não seja glorificar a Deus e edificar pessoas, estamos produzindo frutos maus. João, capítulo 3, versículo 30, ele diz lá: convém que ele cresça e eu diminua. Então, se você quer ser alguém diante de Deus, seja servo, humilde, esteja sempre abaixo. Cada um não tem visto o que é propriamente seu, mas cada qual do outro. Ou seja, se preocupe com a humildade, com a simplicidade. Muitos têm atribuído a eles o que Cristo disse dele mesmo. Ele diz lá em João 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. E muitos têm dito, olha, sem mim nada vocês vão conseguir fazer. E eu aprendi isso durante essa nossa caminhada, e também ouvindo isso no seminário, e também ouvindo isso de pessoas que nem crente eram. E a palavra que eu vou dizer para vocês agora é uma grande verdade. Se um líder pensa que sem ele o ministério de uma igreja ou qualquer lugar acabará, esse líder não foi um bom líder. Essa é a verdade. Ele não está produzindo frutos conforme Deus recomenda. Se um líder sai de uma obra e aquela obra não vai para frente, ele não foi um bom líder. Eu, quando trabalhava no jornal, a minha líder, a gerente, me deu um cargo de liderança para coordenar uma equipe. E ela dizia o seguinte: coordene de tal forma que, se você não estiver aqui amanhã, a equipe continuará caminhando com as próprias pernas, sozinha. Aí eu sempre levei isso para mim. Hoje, se Deus me levar, essa igreja vai continuar servindo ao Senhor, amém? E temos muita gente capacitada para poder fazer essa obra. E estão fazendo com dedicação e com integridade. Mas por que você está aqui então? Alguém pode perguntar, porque tem um responsável aqui pelas almas. É um que vai prestar conta diante de Deus. A Bíblia fala que tem um pastor, essa igreja. E quem vai prestar conta diante de Deus não são as ovelhas, mas sim o pastor. Por isso que eu tenho procurado pregar a palavra e orientar os líderes também a tomar cuidado em relação à liderança. Então, irmãos, o que está no nosso coração, somente Deus vê. Quando fazemos algo para Deus, Ele sabe o que está no nosso coração. Muitas vezes nós não conseguimos perceber. Lá em Jeremias capítulo 17, uma outra projeção que eu coloquei, Jeremias 17, olha só o que ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Você conhece o coração? Eu, às vezes, me engano. Como diz o texto, enganoso é o coração. Olha só o que diz a palavra: eu, o Senhor, esquadrinho o coração
eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. O coração é terra que somente Deus passeia. Essa é a verdade. Somente Deus conhece o nosso coração. O salmista, lá no Salmo 139, vamos voltar um pouquinho a nossa Bíblia lá de Mateus, Salmo 139, ele diz, no versículo 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus tem o poder, somente Deus pode sondar o nosso coração. E pode também nos guiar por um caminho reto. Quando nós olhamos para o manual dele e quando nós aplicamos o manual dele. Os líderes judaicos, eles falavam com insistência sobre a pureza cerimonial, a pureza na forma e na pureza da lei. Mas Jesus mostra nessa bem-aventurança que Deus se interessa pelo coração, isto é, pelo homem interior, quanto ao seu caráter e na sua própria condição de ser. Essa é a preocupação de Deus. Por isso que ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O termo coração refere-se a toda a nossa vida, ou seja, ao nosso pensar, ao nosso sentir e ao nosso agir. Todo o nosso coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Assim como o próprio Deus, tudo é verdade, sinceridade e pureza. Também os de coração limpo têm a vida cheia de verdade, sinceridade e pureza. Deus, Ele é puro, Ele é sincero e Ele é santo. Então, se nós buscamos essa bem-aventurança, se hoje estamos com o coração impuro, se não estamos sendo mansos, humildes, não estamos sendo misericordiosos, nós temos que rever o nosso conceito de cristão. Devemos buscar a Deus, o perdão dele, e as pessoas à nossa volta ver a mudança em nossa vida. Pelos frutos, diz Jesus Cristo, vos conhecereis. Quando Cristo disse verão a Deus, essas palavras que têm duas aplicações, elas nos ensinam, conforme a palavra de Deus, lá em Efésios 1:18, que nós podemos ver a Deus de forma imediata. Ainda hoje, você pode ver a Deus. Olha só o que Paulo fala aos crentes de Éfeso, em Efésios 1:18. São duas aplicações. A primeira é ver a Deus de forma imediata. Olha só o que ele fala. Oro também, Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Abra os olhos do meu coração. Cantamos isso também. Que os olhos de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Podemos contemplar pela fé a Deus hoje, através dos nossos olhos da fé. E quando você consegue ver Deus? Hoje, quando você encontra uma pessoa misericordiosa, humilde, mansa, uma pessoa que sabe, que demonstra pelos seus frutos que é um seguidor de Cristo. Você está vendo a Deus ali. Você é sal, você é luz. Estamos imitando. Cristo fala, somos sal da terra, somos luz do mundo. Onde quer que nós estejamos ali, tem ali a representação do nosso Deus. Podemos também ser comparados com isso. Mas a verdade, irmãos, que também nós podemos ver a Deus na segunda aplicação que eu quero colocar aqui, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, versículo 2. 1 de João, capítulo 3, versículo 2, nós podemos ver Deus no futuro. É o que o texto está nos ensinando aqui. 1 João 3, 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então podemos ver Deus
agora pelos olhos da fé, mas veremos Ele como Ele é no futuro. Mas quem vai ver a Deus no futuro? Os limpos de coração. Russell Champlin comenta que Jesus, quando disse essas bem-aventuranças, ele tinha em mente a passagem de Esther, capítulo 1, versículo 14, onde mostra ali no Império Medo-Persa que havia ali 7 conselheiros íntimos do rei, que lá em Esther 1,14 diz que somente esses 7 é que assistiam perante o rei. Eles podiam estar na presença do rei, porque eram pessoas de confiança do rei. Será que nós somos de confiança do nosso Pai hoje, para poder ver a Deus, para poder estar com Deus? E outra verdade que eu coloco dentro dessa mensagem é que o exterior é revelação do nosso interior. Lembra daquela passagem que diz que a boca fala do que o coração está cheio? Está isso na Bíblia ou não? O ser é tudo. A aparência não é nada. Onde está na Bíblia isso? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 a 7, quando Samuel foi escolher um rei para liderar o povo de Deus, o que ele estava olhando? Ele olhava a aparência. E Deus fala no versículo 7, lá de 1 Samuel capítulo 16, vamos abrir nesse texto? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, ele estava tão preocupado em escolher um rei conforme a aparência, que Deus fez um alerta para ele, uma advertência. Capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então ele estava olhando para os filhos ali de Jessé, aqueles homens fortes, bonitos, altos, mas o menorzinho estava trabalhando, pastoreando as ovelhas. Era aquele que Deus iria usar, o menor, o mais simples de todos, e Deus usou. Então Deus não olha para a aparência, mas Ele olha para o interior. Essa é a verdade. Então impureza é estar separado de Deus. Porém, aos que são verdadeiros e puros de coração, é concedida essa bem-aventurança de ver a Deus. Essa é a verdade. E concluindo essa reflexão, quem vê cara, quem pode completar aí? Viu? Todo mundo conhece, né? Quem vê cara não vê coração. Nós temos hoje muitos lobos em pele de ovelhas. Não só nas igrejas, mas em todo qualquer lugar. E é interessante notar que muitas vezes essa pessoa ele não sabe que é lobo. Às vezes você tem que alertar, a sua atitude tem sido a atitude de um lobo, você foi chamado para ser ovelha. Deus tem que te transformar para que você possa seguir como ovelha. Aí você tem que alertar a pessoa. Às vezes a pessoa não sabe que ela está agindo de forma errada. Aí Deus tem que alertar. E quem vai alertar? A palavra de Deus. Você pode falar, mas enquanto a pessoa não tiver o Espírito Santo ali acusando, mostrando, a pessoa não vai mudar de forma alguma. Nós temos que falar. E olha só que interessante, podemos até ter atitudes de humildade, expressar mansidão, sermos misericordiosos, mas se o nosso coração não for puro, de nada adiantará. Por isso que temos que orar, assim como o rei Davi orou, no Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Então, Deus tem esse poder, nós não temos esse poder. Sonda-me, ó Deus, o coração, ele disse antes. Ele diz lá no Salmo 139, e agora no 51 ele fala: cria em mim um coração puro. Só Deus tem esse poder. Somente com a ajuda de Deus podemos ter um coração puro. Deus nos conhece e sabe o que precisamos. E com essa mensagem, irmãos, nós somos desafiados por Deus a buscar um coração puro. Queremos vê-lo. Queremos estar na presença de Deus.
E em que momento você deseja ver a Deus? Em Jesus nós podemos vê-lo agora, podemos ver no futuro, se nós formos limpos de coração. Em Jesus, esse futuro pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Porque nós sabemos que quando a pessoa morre em Cristo, a alma dele vai para estar com Deus. Conforme diz Eclesiastes, o pó volta à terra como era, e o Espírito a Deus como deu. A Deus que o deu. Então, se nós quisermos estar diante de Deus, se nós quisermos estar, conforme nós lemos no salmista, na sala do trono, subir ao monte do Senhor, nós temos que ter coração puro e mãos limpas. Amém?